Estamos aqui hoje com a Tatiane Lloyd, nutricionista, que recentemente encerrou o tratamento do câncer, e ela vai contar um pouco para nós qual a relação da doença com a nutrição. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Bia. Como você tá? Tudo bem também. Então, Tati, começa contando pra gente como que você descobriu o câncer. A minha descoberta acho que foi uma coisa assim, meio que gradativa. Eu fui entendendo que eu não estava normal, que eu não estava bem. Quando a gente conhece bem o nosso corpo, né? Quando você consegue escutar o seu corpo, você consegue identificar quando alguma coisa não tá bem. Eu tava vindo assim, com a minha energia mais baixa, sabe? Eu sempre fui muito ativa, de fazer muita atividade física. Eu treinava triatlon, eu corria, fiz maratona, minha maratona. Então, eu sempre fui de fazer bastante esporte. E aí, eu saía para correr, por exemplo, eu sentia que eu não conseguia, não dava mais do que eu conseguia dar antes. Eu até comentei com meu pai no começo de 2020, né? Falei, eu saio para correr todos os dias, consigo cumprir a planilha, mas não tem a mesma fluidez, sabe? Eu não tinha a mesma energia. Eu ficava muito acabada depois. Eu sabia que alguma coisa estava errada no meu corpo. E aí, o meu pai faleceu, né, logo depois do Dia dos Pais do ano passado, em agosto, e eu achei que eu estava entrando em depressão, porque minha energia só ia baixando, eu sentia que eu estava perdendo vivacidade mesmo, eu não conseguia fazer as atividades que eu fazia, eu sempre trabalhei bastante, eu dou aula numa faculdade, e eu não conseguia render em sala de aula, não conseguia render produzindo, trabalhando, e também não conseguia render na atividade física. E eu achei que realmente eu estava entrando em depressão. E eu fazia terapia, né, com psicólogo, eu fui para um psicanalista para ver se conseguia trabalhar alguma questão por conta do falecimento do meu pai. Então, 40 dias depois, eu descobri que que tinha um tumor. E como é que foi isso? Eu sentia que tinha alguns nódulos no meu pescoço, meu irmão é oncologista, e eu perguntei pra ele assim, uma semana depois do falecimento do meu pai, eu falei assim, eu tô com uns nódulos no pescoço, acho que eu tô com o pescoço gordo. Meu irmão ainda brincou comigo, você tá ficando velha, isso sim. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar velha do pescoço gordo. Mas, um dia eu fui no consultório dele, ele pediu um ultrassom de tireoide, quando ele viu, ele rasgou o pedido de ultrassom e pediu uma tomografia. Quando ele pediu a tomografia, e ele apalpou aqui desse lado e não aqui na metade, a minha mãe faleceu de linfoma. E ela, quando fez o diagnóstico, ela tinha 1 ano a mais do que eu só, então mais ou menos a mesma idade do que eu. Quando ele apalpou e fez o pedido de tomografia, eu sabia que eu estava com linfoma. Mas eu acho que o grande diferencial foi o que eu sabia, eu estava escutando o meu corpo, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Então eu fiz vários exames antes desse episódio, né? Quando estava com a vivacidade baixa, eu fiz vários exames, tentando achar se eu estava com... Eu pensei em lúpus, eu pensei em anemia, em várias coisas. E foi descartando, até que apalpou e fizemos o diagnóstico do linfoma. Nosso corpo sempre dá sinais o tempo inteiro. Sim, sempre dá. A gente precisa aprender a escutar o nosso corpo, sabe? Eu acho que a gente acaba entrando numa roda viva e a gente não percebe as coisas que estão mudando em nós. Então, muitas vezes a pessoa ela entra em depressão, mas ela dá passos. A pessoa não amanhece, tô deprimida hoje. Ela vai dando pequenos passos. Então, por que não procurar um psiquiatra antes? Ou ela percebe que ela tá mais cansada, que ela tá ganhando peso. Por que não procurar um endocrinologista antes? Ou uma nutricionista? Ninguém acorda do dia para o outro, por exemplo, já que a gente fala de nutrição, né, com 10 quilos a mais. Ninguém acorda com 20 quilos a mais. Isso são passos, é gradativo. Por que não procurar uma ajuda profissional quando está começando esses passos, né? Quando está começando a sentir? A gente entende que o nosso corpo está passando por problemas. E quando você recebeu o diagnóstico, qual foi a sua primeira reação? Foi tudo muito rápido, né? Porque eu fui na clínica do meu irmão, que ele fez o pedido, na quinta-feira, no final da tarde. Na sexta-feira de manhã, eu trabalhei, eu dava supervisão de estágio no posto de saúde com os meus alunos, eu trabalhei a manhã inteira, então eu marquei essa tomografia ao meio-dia. Então eu fiz a tomografia, a hora que eu cheguei na minha casa, meu irmão já chegou logo atrás de mim. Porque o médico que fez a tomografia, como assim, minha família tem bastante médico, então a gente conhece muita gente. O médico que fez a tomografia, quando viu o resultado, já ligou pro meu irmão, e ele já foi na minha casa para me buscar, pra gente poder fazer a biópsia. Então ele me pegou, fomos ao hospital, fizemos a biópsia. No dia seguinte eu tava com a biópsia e em 4 dias eu comecei a quimioterapia. Foi tudo muito rápido, porque meu tumor era muito grande, né? Ele tinha 17 centímetros e ele tava comprimindo já a veia cava superior, então fazia o que a gente chama de síndrome da veia cava superior. Então tava, como eu falo, prendendo mesmo aqui ao trânsito de sangue, né? Então foi tudo muito rápido. Quando ele falou pra mim, a primeira coisa que eu perguntei, vou poder trabalhar? Porque meu pai tinha acabado de falecer e eu que me sustento, né? Então
eu fiquei com medo como é que eu ia sobreviver. Agora eu estava começando o tratamento de câncer, eu ia precisar de mais recursos financeiros e não poderia trabalhar. O que eu ia fazer da minha vida? Então, minha primeira preocupação foi essa. E aí, meus irmãos me acalmaram, falaram, não, fica tranquilo, que você não vai precisar se preocupar com nada. E aí eu perguntei, eu vou perder cabelo? Porque era uma outra preocupação, né? Que acho que a maioria das mulheres se preocupa com isso. E ele falou, possivelmente. Perguntei o que, na verdade, foi o que mais me doeu, que era eu vou ganhar peso. Porque eu não imaginava, eu não sei porque eu tinha esquecido que minha mãe, na primeira fase do tratamento, ela também tinha ganhado bastante peso. Depois, ela perdeu muito peso, porque o câncer, ele é hipermetabólico, né? Então, ele faz com que a pessoa perca muito peso. Mas quando você está no tratamento, as medicações fazem você ganhar peso. Então, quando não funcionou o tratamento para minha mãe, ela começou a perder muito peso. Na minha cabeça, eu pensei, eu vou ficar magro. Então, que é uma preocupação minha. É uma pira minha isso. Mas é a única coisa que eu não perguntei, porque eu perguntei essas coisas. Quando ele falou isso, eu lembrei de um livro que eu tinha lido fazia pouco tempo, que é um livro do C.S. Lewis, Anatomia de uma Dor. E no livro ele fala da dor dele de perder a esposa. Do falecimento dela, do luto. E uma frase do livro dele uma coisa parecida com isso, né? Eu não acredito que Deus está fazendo uma experiência com a minha dor. Eu tinha acabado de perder meu pai, eu já tinha perdido a minha mãe, muito nova, eu tinha acabado de perder meu pai e de repente a gente descobre um câncer, que era igual da minha mãe, que levou a minha mãe, com a mesma idade que eu. Então, a primeira coisa que, depois de fazer essas perguntas, eu lembrei da frase desse livro. Deus não está fazendo uma experiência com a minha dor. E aquilo lá me sustentou durante toda a fase do tratamento. Deus não estaria fazendo nenhuma experiência com a minha dor, ele estaria ali, por mais que eu passasse pela dor. De fato, foi o que aconteceu. Você falou uma coisa interessante, que muita gente acha que quem está com câncer tende a emagrecer, mas na verdade os remédios podem ter o efeito contrário. Existem pessoas que realmente, mesmo fazendo uso de medicações, que assim, cada tratamento, cada tipo de câncer é um tratamento diferente, né? Então, alguns pacientes, por exemplo, câncer de esôfago, mesmo que o tratamento esteja fazendo efeito, ele realmente perde um pouco de peso. Então, depende do tipo de câncer. Mas câncer de mama, os cânceres hematológicos, né, que é o caso do linfoma, leucemia, a maioria deles você acaba ganhando peso, porque as medicações, elas acabam ganhando peso e a gente toma muito corticoide por conta de alergia e mesmo a emese, né, o vômito, para diminuir o vômito durante o tratamento quimioterápico. Então, tomou corticoide, já vai ganhar peso. E além desse ganho de peso, quais foram outras dificuldades que você enfrentou durante o tratamento? É interessante, né, assim, emocionalmente, e talvez eu tenha pego esse problema como base, porque ele é supérfluo, né, ele é uma coisa que você não... Isso pra mim foi tão difícil que o restante meio que passou despercebido. Mas não, teve as feridas na boca também, foram bem ruins. Na verdade, eu tive ferida em todo o trato gastrointestinal, do começo ao fim. Então, toda a mucosa ficou com mucosite, né, com uma inflamação da mucosa. Eu tinha muitas feridas, até que eu descobri a laser terapia. Aí isso amenizou bastante, mas eu tinha muitas feridas. E isso também, nutricionalmente, é bem importante os pacientes entenderem que a maioria dos tratamentos também vão causar essas úlceras na boca, no trato gastrointestinal. E quando acontece isso, a gente tem que pensar em alimentos que são mais calmantes, menos picantes. Então, uma coisa boa para fazer, por exemplo, é o chá de camomila. Eu fazia bochecho de chá de camomila, tomava muito chá de camomila para melhorar as feridas que tinham no esôfago também, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar em fazer. E usar a glutamina. A glutamina, na verdade, ela tem sido um pouco questionada, porque mais ou menos há 20 anos atrás, começou a se falar da glutamina, que é um aminoácido que a gente usa na prescrição dos pacientes oncológicos para melhorar a imunidade. No entanto, alguns estudos começaram a perceber que a glutamina poderia alimentar, digamos assim, o tumor. Então, eles têm questionado um pouco o uso da glutamina. Eu, no final da história, eu questionei bastante, eu usava cúrcuma para aumentar a imunidade e usava a glutamina principalmente para fazer bochechos por conta das mucosites. Então, a mucosite foi bem difícil, as náuseas foram bem difíceis, teve situações assim, teve um dia que não tinha remédio que passava náusea, eu estava de madrugada, com muita náusea, eu pensei assim, cara, vai amanhecer o dia, eu vou ligar para alguém, me arrumar maconha, porque alguém disse que fumar maconha melhorava a náusea. Dá um desespero de você melhorar aquela náusea, que não tem o que passa, né? Mas depois, assim, é uma coisa que passa tão rápido, depois eu falo, nossa, passei por tudo isso, parece que eu não passei. E eu volto a dizer, Deus não está fazendo uma experiência com a nossa dor, ele realmente fica muito próximo da gente, então...
São coisas que a gente passa, e não sou só eu que falo, muitas pessoas falam. E depois que passa, fala, cara, como é que eu dei conta? Não foi sozinha, sabe? Não tem como dar conta de tudo isso sozinha. Você acha que os seus hábitos alimentares tiveram influência durante o seu tratamento? Boa pergunta essa, porque muita gente fala assim, quem tem um bom hábito alimentar, um bom estilo de vida, possivelmente não vai ter câncer. A minha mãe, por exemplo, eu já fui habituada, minha casa sempre teve um bom hábito alimentar, porque minha mãe tinha uma pira muito maior do que eu tenho com peso, minha mãe tinha com o peso dela. Então, na minha casa não tinha, por exemplo, molho de tomate enlatado, milho enlatado, era tudo ela que fazia, porque ela tinha medo de ter câncer, porque minha família tem muitos casos de câncer, né? E também por conta do estilo de vida. Minha mãe sempre fez caminhada, sempre ela fez alguma atividade física, e a alimentação da minha casa sempre foi muito natureba, assim. Não tinha, a gente criança, morria de vontade de comer chips, ia pra casa de amiguinho, dos primos para poder comer chips, porque não tinha, ela era contra. Refrigerante também era muito de vez em quando, porque ela era contra. Então a gente tinha um hábito desde a infância muito saudável. E eu tinha um hábito de vida muito mais saudável que eu tenho hoje. Hoje eu tenho me permitido um pouco mais por conta de tudo que eu passei. Então, na verdade, muita gente acha que se você tiver um estilo saudável, você vai estar livre do câncer, e não é isso, né? Mas em relação à minha mãe, ela, por exemplo, um pouco antes dela morrer, ela pediu pra gente fazer brigadeiro, porque ela sempre via a gente fazendo brigadeiro. Na adolescência, ela tinha vontade de comer, mas ela nunca tinha comido, justamente pra não perder, para não ganhar peso, porque ela tinha esse negócio de estar sempre magra. E eu, quando fiquei doente, eu tava com isso na minha cabeça, sabe? Eu vou ficar me privando de comer as coisas, e se eu morrer? Eu vou estar privada disso? Eu já tinha estudado nutrição comportamental antes, né? Algum tempo atrás, já tinha passado, inclusive na pós-graduação, a gente passa com a professora doutora Marlia Alvarenga, que é hoje a sumidade em relação a transtorno alimentar. Durante o meu mestrado, que eu fiz na USP com a doutora Sônia Tucunduva, a doutora Marli trabalhava no Ambulim, eu fiquei com ela lá, eu fiz estágio lá. Então eu comecei a pensar sobre esses assuntos e eu comecei a estudar mais, a fazer uma pós-graduação em transtorno alimentar, justamente por conta disso, né? Porque a gente fica pensando, vou ter um estilo de vida super saudável e depois eu vou morrer cedo, eu vou deixar de comer um monte de coisa. Então foi uma coisa que eu comecei a pensar, a gente pode sim ter um estilo de vida saudável e ter alguns prazeres que não são assim tão saudáveis, mas que são saudáveis para nossa alma, para o nosso psiquismo. Então até durante o tratamento foi que eu comecei a fazer essa pós-graduação, fiz a formação em transtorno alimentar, em coaching nutricional para poder lidar com as pessoas, né, entender também como conversar e tirar as informações de infância das pessoas, o porquê que as pessoas engordam, por que as pessoas comem o que comem ou não comem o que gostariam de comer. Então, durante o tratamento, eu acho que eu mudei isso. Eu não fiquei mais saudável, pelo contrário, acho que eu fiquei um pouquinho menos saudável. Mas eu me permiti, eu acho que eu fiquei mais saudável emocionalmente, de poder, de vez em quando, comer um bolo de chocolate. De vez em quando se permitir um pedaço de brigadeiro. É claro que a gente tem que ter controle sobre isso. A comida não pode dominar a nossa vida, assim como o estilo de vida super saudável não pode dominar a nossa vida. A gente não pode ser preso a nenhum padrão. A gente tem que ser livre, poder comer o que tem vontade, mas tudo com moderação para continuar a poder viver bastante tempo e com qualidade de vida. E você diria que essa foi a maior lição que você tirou disso tudo? Foram tantas lições. Foram muitas lições, mas essa foi uma boa lição, de poder viver a vida. Eu acho que a gente fica muito preso tanto a padrões. Por exemplo, eu ganhei 11 quilos durante o tratamento. Eu ainda estou acima do meu peso, bem acima do meu peso. Eu tenho perdido muito mais devagar, porque eu não estou com pressa de perder. Eu acho que eu não sei se eu quero ficar de novo super magrinha como eu estava antes. Eu acho que a gente prende algumas coisas que elas não são fundamentais na vida. Talvez essa seja a grande lição. E daí dessa grande lição, uma delas é em relação à alimentação, ao estilo de vida. Eu sempre fui muito livre, eu viajei bastante, eu conheço muitos países, eu conheço mais de 20 países. Eu sempre fiz muita coisa que era prazeroso, justamente pela história da minha mãe ter morrido muito cedo e ter deixado de viver muitas coisas. Então eu já tinha isso na minha mente, mas depois do câncer eu acho que o que me fica a gente pode viver mais do que a gente vive. Eu ainda tenho, meu câncer hoje está em remissão, ele entrou em remissão faz pouco tempo, depois do tratamento ele ainda tinha uma pequena atividade, ele ainda tinha um tamanho, assim, 4 centímetros, ele era 17, né, então diminuiu bastante, mas ainda tinha um tamanho considerável, mas o último exame que eu fiz, ele estava em remissão, espero que ele fique aí até a gente poder considerar a cura, porque no câncer a gente só considera a cura depois de 5 anos, mas se eu posso viver um pouco mais, então eu vou viver um pouco mais, com muita intensidade.
Obrigada, Tati, por compartilhar um pouco com a gente da sua história e muito sucesso na sua jornada. Obrigado.